Votar é um ato de cidadania, além de ser uma ferramenta de transformação social. Por isso, é tão importante escolher todos os candidatos com responsabilidade e seriedade. No entanto, a maior preocupação dos cidadãos é escolher seu candidato à presidência da República, esquecendo a escolha dos deputados e senadores. Por acaso, você se lembra em quem votou nas últimas eleições para os cargos de deputado estadual, deputado federal e senadores? Sabia que as leis que regem as nossas vidas dependem deles? Bom, hoje, no Eleições para Todos, vamos receber o ex-deputado constituinte e ex-senador da República, Mauro Miranda, que vai nos ajudar a responder a seguinte pergunta: por que não só a eleição para presidente que importa? Senador, seja muito bem-vindo ao Eleições para Todos e é uma honra poder entrevistar um ícone da política aqui do nosso estado de Goiás. Eu que agradeço muito, viu? Ícone, eu não sei se sou não, mas é um apaixonado por Goiás, pelas coisas de Goiás, então, e pela vida política também eu sou, viu? Bom, deputado constituinte, senador da República, o senhor fez história na política aqui de Goiás. Conta pra gente como começou a sua vida política. Ixi, a minha vida política começa muito tempo antes da faculdade, sabe, já. Então, quando eu entrei na faculdade, já teve a crise de tirar o Jânio Quadros e colocar Brizola e disputa, esse tipo de coisa. E aí eu me politizei quase uma semana, 10 dias. E aí vem sempre na política também, trabalhando, olhando, estudando. Aí vim para Goiás aí, em ano de 65, já formado em engenharia, e vim para começar a trabalhar, porque não tinha outra saída. Tive uns tempos meio corrido de polícia, mas graças a Deus não teve confronto nenhum. E entrei aqui, vim para cá trabalhar aqui. Fui fazer um curso na área rodoviária nos Estados Unidos, e a hora que eu cheguei tinha tido a deposição do Mauro Borges. E ajustei lá com o pessoal do Dr. Pedro Ludovico, que me trouxe, que me recebeu e que me pôs trabalhar no DERGO, o órgão rodoviário do Estado. E de lá aí começa a história de trabalho e, ao mesmo tempo, a história de política. Como foi ser deputado nessa época que foi feita a Constituição? Foi muito interessante para mim. Eu tive uma votação muito expressiva aqui, fiquei em terceiro lugar e comecei então a motivar, sabendo a importância da Constituição, da redemocratização do país, né? Aqui em Goiás, ajudei já o Íris nos movimentos para a redemocratização, né? Para as eleições diretas, depois para as eleições indiretas também, quando chegou o Tancredo Neves. Tanto é que assim o grande feito do Íris para mim é a redemocratização do país, é a coragem de enfrentar os poderosos da época, os políticos principais, e sair para a rua. Nós preparamos cartaz, eu mesmo estive junto, buscamos muita pessoa no interior, fizemos uma movimentação maravilhosa. Aquilo foi o céu para mim, porque de satisfação. Porque eu gostava de trabalhar muito na área rodoviária mesmo, ao mesmo tempo eu era já o político apaixonado pela política. Então, por isso que eu considero o Íris um grande mesmo, quando ele assume a responsabilidade de ajudar na virada da revolução para a democracia. É o grande feito. Aí eu apaixonei pelo Íris também, né? E foi um período que antes eu achava um pouco mais conservador e tal, mas se ele fez aquilo, pronto, ele era meu santo, e meu santo é que eu segui, né, todos esses anos também.
E foi a convite do Íris que você foi para o PMDB à época ou você já era filiado no partido? Já fui candidato pela Constituinte, mesmo partido do Íris, do PMDB, partido de Luiz Guimarães, do Íris Rezende, né, e dos outros. O pessoal do PMDB que ajudou a construir a democracia outra vez. Bom, imagino que a política tenha mudado muito de 88 para cá, depois da redemocratização. Qual é a sua opinião? O que mudou? O que hoje é tão diferente? E se tem algum valor que nesse caminho nós perdemos, na sua opinião? Eu acho que mudamos bastante agora. Eu acho que no último governo agora foi um governo já muito diferenciado, né? Já é com a tendência outra vez para um lado mais à direita e que colocou também muitas coisas em aberto. Alguns valores que era muito importante num período, que virou mimimi, que essas coisas e tudo, descaracterizou aquela vontade. Mas todo o impacto também gera uma reação interessante, porque a pessoa vê o valor da democracia, discutir isso mais um pouco, né? Porque isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Então, eu acho que esse período também, acho que a história vai contar, que é rico. Foi tumultuado, mas ao mesmo tempo foi rico para você saber, o que eu estou perdendo? Eu gostaria de falar mais, eu queria dizer dos valores do belo, da cultura, e isso hoje está fora de moda. Então eu acho que isso tudo vai forçar nós voltar para a arte, para a dança, para a cultura, para a leitura, com bastante intensidade. Porque nós temos uma carência pessoal, todo mundo, uma carência dessa forte. A liberdade religiosa também. Com certeza. Né, sem alguns tabus que passaram de época de ter. Esse conflito, eu torço para que seja nessa linha e que nós voltemos à normalidade, aberto, mas muito mais atentos ao valor da democracia e ao valor de alguns valores de cultura, de religiosidade, disso, aquilo que não hoje são de igualdade das pessoas, sim, de gênero, número, de cor, de raça e tudo, que é uma coisa muito importante, muito, é básica, importante. Então, eu acho que nós vamos valorizar muito agora essa diversidade, né? A riqueza que é a diversidade desses movimentos todos para esse país ser aberto para o mundo inteiro, né? Isso é o Brasil, né? O nosso país é muito plural, né? Muito plural. Eu acho que isso aí, de repente, vai ser uma motivação de nós fazer bastante. Os discursos hoje dos candidatos já estão bem melhores do que o discurso da última eleição, né? Então, ver o discurso da Simone Tebet, por exemplo, um discurso muito interessante, muito interessante. É um discurso técnico, né? Técnico, arrumado, sereno, e conversa, e não tem uns arroubos das gritarias, de alguma coisa que, para mim, não é muito valor. Bom, falando em presidência da República, a maioria dos eleitores estão muito preocupados quem vai ser o novo presidente do Brasil. E acabam se esquecendo dos deputados, que esse ano nós temos também eleições para eleger deputados estaduais, deputados federais e um senador da República. É interessante que quando a gente pergunta para as pessoas em quem você votou para deputado federal na última eleição, poucas pessoas se lembram. Na sua opinião, por que não só a eleição presidencial que importa? Eu acho que é indispensável, né? Porque a democracia faz parte do judiciário, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Justiça. Então, isso tudo faz parte desse bom convívio. Se tiver um bom convívio e rigorosamente, sem cada lugar arrumar uns penduricalhos de favorecer determinadas classes ou diversos grupos, eu acho que é a melhor coisa que tem. Nós precisamos de democracia pura mesmo, aberta mesmo, cristalina,
todos os órgãos que for fazer, todas as folhas de pagamento de todo mundo aberta para a sociedade. As nossas diferenças sociais são muito grandes, são gritantes, são revoltantes quase. Então eu acho que essa abertura total é fundamental. Não tem nada que esconder, não tem orçamento secreto. Não pode. O orçamento da sociedade brasileira como um todo. Não pode ser de uma elite que foi eleita ou de um judiciário que não conta como é que são as contas, os valores que estão remunerando os seus participantes. Isso tudo nós temos de evoluir para uma abertura total em todas as áreas. Um exército, saber se ele está cumprindo em todas as funções, se tem guetos de penduricalhos também nos salários que são injustos. Tudo isso precisa vir bem à tona e tem vindo. Por bem ou por mal, estão aparecendo muita coisa que tem se reformado. Sim, e o Congresso é responsável, né, pelas leis, por representar o povo, então é muito importante que as pessoas se atentem para quem elas vão votar, os candidatos a deputados que elas vão escolher. Falando em Senado, o Senado ele se renova, a cada eleição ele se renova somente 1/3. E as pessoas às vezes ficam confusas também. Em 2018 nós votamos para 2 senadores. Agora em 2021 somente para 1 senador. Por quê? Por que a gente não renova 100% como acontece nas outras casas? Essa decisão de intercalar um pouco é no sentido de não estar descontinuidade no processo do Senado, do Legislativo. Então fica uma turma preparada, já treinada, e chegam os novatos, e eles transmitem as regras da casa, eles transmitem os processos que estão parados. É uma continuidade que a gente vê esse vídeo. Eu acho muito interessante dessa forma. E o Senado é uma casa muito importante também, né? Ela que julga o ministro do Supremo, ela que elege os embaixadores que chegam aqui todo. Então é uma casa também do Estado. O que eu acho muito importante, muito mesmo, é um diálogo dos senadores de cada estado. É fundamental para o nosso estado de Goiás, por exemplo, que haja um diálogo intenso entre os 3 senadores. Eu tive uma experiência maravilhosa com isso, porque nós tínhamos o Onofre Quinan, o Íris Rezende e eu como senadores. 3 irmãos, trabalhavam na mesma direção, nunca teve um chiado, nada. Foi muito harmônico. E foi fundamental para nós conseguir um crescimento muito intenso aqui em Goiás, especialmente na área da industrialização, da verticalização da agricultura, como é o caso da Perdigão e de outras grandes firmas que chegaram aqui hoje. E nós, com 3 senadores, nós derrubamos Minas Gerais, que estava dando tudo para a ida da Perdigão para Patos de Minas, que o ministro era de lá. Nós fizemos uma reunião com 3 senadores, foi decisiva. Foi decisiva para vir para cá, para o diálogo que tem, e hoje essa maravilha do Sudoeste, de Rio Verde, Jataí, e da região inteira como um todo, de ter essas conquistas. Então eu acho muito importante que as pessoas também, os senadores que fossem eleitos, e mesmo os que estão lá, procure um entendimento e trabalha muito em sintonia com o governo do Estado. Ele é fundamental, porque lá são representantes do Estado. Então, em qualquer avanço, ou na ciência, ou na agricultura, ou nisso, ou na pesquisa, na industrialização, passa muito pelo Senado nas grandes decisões. Os empréstimos externos são discutidos lá e aprovados por lá. Então, tudo isso é fundamental, desde que tenha um diálogo muito grande entre os 3 senadores e discute a pauta que o Estado está precisando e trabalha em cima disso. Bom, o senhor fala muito em moderação, que a gente precisa voltar a ser mais plural, a ter um diálogo mais moderado. Muitos defensores da terceira via presidencial agora estão pensando que a verdadeira terceira via, que é um centro democrático, vai ser realmente o Congresso Nacional. Qual é a sua opinião sobre isso?
A gente não tem muita certeza disso não, porque eu acho que vai repetir, a maioria dos deputados federais vão ser reeleitos. Eles trabalharam bastante, é um grupo interessante, os de Goiás, pelo menos que a gente conhece, mas ao mesmo tempo eles praticamente asseguram a próxima eleição com as benesses que o governo federal dá para eles acompanhar as votações deles na casa. Então existe aí uma coisa que não está bem definida e precisa ser melhorada. O que cada deputado precisa fazer? É buscar o recurso para um município, mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que procurar o Estado, como é que nós devemos fazer. Em vez de eu trazer uma máquina para o Estado, que às vezes até não é necessário, e o prefeito a prefeitura é pequena, que não tem condição de manter nem a máquina, como é que nós devíamos fazer? Quais são as ações? Alguma coisa de mais emprego para a população? Uma educação mais aprimorada aqui dentro? Eu acho que precisa ser discutido com a comunidade quais são as necessidades suas. É porque você traz uma máquina grande, nossa, que maravilha, que coisa maravilhosa, e chegou e tudo, mas às vezes ela vai ficar ociosa 80% do tempo e teria outra, vamos falar assim, iniciativa que fosse melhor para a população local. Então essas coisas precisam de olhar e não ser uma troca, uma barganha. Eu tenho isso, eu vou ter isso, então vou continuar tendo os votos no município. Eu vejo aí que desestrutura muitos partidos políticos, porque às vezes uma pessoa do meu partido, do PMDB, que nós temos um propósito aí partidário na direção, e aí vem uma pessoa de outro partido e vem e dá as máquinas e dá atenção para aquele município. Então o administrador municipal, o prefeito, não tem condição nem de seguir o seu partido mesmo, porque tem de eleger o deputado que trouxe os benefícios para o município. Tem um chiado aí que precisa ser consertado. Bom, o senhor foi deputado federal por 2 mandatos e senador da República. Qual é a grande diferença do trabalho do deputado federal e do senador? Do senador, é um revisor de tudo que está sendo feito na Câmara em geral, mas tem as suas iniciativas também. Eu acho que é muito importante. Eu fiz lá uma subcomissão de vias, de estruturação das rodovias nossas. Eu peguei uma subcomissão, porque eu sou engenheiro, eu era da área, e eu achei interessante. A marcha por oeste para construir as rodovias todas que nós temos aí. E consegui com isso a duplicação, por exemplo, de Goiânia até Itumbiara. Foi fundamental para nós. E despertou também no governo federal. Eu acho que eu não lembro, o candidato era o Zé Serra, que tinha que ter uma marcha por oeste. E gerada muito dentro dessa comissão. E conseguimos aí o feito, depois a duplicação de Goiânia já está aí, que são estruturas antigas que precisam ser consertadas. Então, o Senado ajuda também a gente a trabalhar melhor com menos pessoas, mas com mais demanda de pergunta, de resposta, de consulta a governadores, né? Eu acho que é um apoio enorme. E é um apoio enorme para o Estado, desde que os 3 senadores, junto com o governador, vejam a pauta que o Estado está precisando para fazer para o Estado, para nós ter um crescimento mais rápido. Um trabalho realmente em união, né? Com de união. Eu acho que isso aí não pode, eu acho que não tem de fazer um juramento que vai ser, apesar das diferenças, nós temos de ter essa união num pleito importante para o Estado. Senador, essas eleições de 2022 todas as eleições são importantes, mas essa de 2022 eu acho que ela tem um peso ainda maior pelo momento que nós estamos vivendo. Então, para a gente finalizar, gostaria que o senhor desse algumas dicas para o pessoal de casa, como eles podem estudar os candidatos, como eles podem escolher melhor em quem eles vão votar. Eu acho que se eu pudesse dar uma sugestão, é ficar atento o tempo todo.
a telefonar, discutir quem era, onde é que é, o que fez e como é que é a situação. Tem que questionar tudo agora, porque se nada a gente sabe que é verdade. Se é verdade, se não é, se ele é bom, se não é, é complicado você falar isso. Tem de procurar o máximo possível. Como é que foi o mandato dele? Quais são as conquistas que ele trouxe para o Estado? O que ele fez durante esse período lá que resultou coisas boas para o Estado? Melhorar a qualidade de vida do pessoal. Quais são as ações claras? Não, eu trouxe muita máquina, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo, mas e o Estado? Foi entrosado com o governo do Estado? Foi em cima de um planejamento que eles fizeram, sugeriram para o governador? Então, esse lado, porque eles estão representando o Estado, eles têm de ter uma responsabilidade enorme também de ajudar o Estado, o governador, embora de outro partido, mas tem de ter alguma coisa em comum que vai resultar em resultado para a população. Esse lado que eu acho que tem, sobre tudo isso. Agora, vamos ver, cada um olhar, procurar, olha, cada um busca na internet o que fez, quais os discursos foram feitos, como é que foi a linha dele, o que ele trouxe assim de forte para o Estado. Porque 3 senadores é muito importante para o Estado, muito importante. E eu acho que é nesse lado que tem. E a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? Eu tive a oportunidade de aprovar na Constituição a moradia como direito de todo cidadão. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. E sabe quem me ajudou mais? Todo mundo. Eu consegui liderar as mulheres parlamentares todas para elas pegar porque nenhuma mulher, a mulher que sabe a dificuldade que passa ela quando não tem casa, não sabe morar um dia num lugar, um dia no outro bairro. As crianças não criam um ambiente social agradável, mudando todo dia de casa se você não tem a sua casa. E as mulheres fizeram isso, nós fizemos a proposição, né, da emenda e foi aprovado por unanimidade. Nada. Uma maravilha para nós, e está na Constituição hoje, esse ganho, não só para o Estado nosso, mas para o país inteiro. Mesma coisa, eu trabalhei muito em cima do Estatuto da Cidade, o crescimento das cidades. Como é que deve ser isso? E consegui aprovar uma lei enorme, sem ninguém, por unanimidade. É impressionante. Nesse ponto eu fui habilidoso politicamente e não sou tão preparado em tudo disso, mas escutando as pessoas faz um conjunto e aí você consegue um negócio expressivo para a cidade. Por exemplo, uma duplicação de Goiás ou da BR-153 para o norte. Vocês já passaram na BR-153 indo para o norte? Um horror. Se você passar a noite, você está ameaçado de morrer de 15 em 15 minutos. Então, são coisas dessas. Se todos os 3 senadores tivessem com esse projeto, ou entendessem esse projeto, tivessem visto, possivelmente, em vez de terminar a duplicação da BR-153 daqui a 10 anos, ou 30 anos, que eu estou falando, acho que é 2030 que é possível, já podia fazer agora. Trabalhar conjunto, que é fundamental. Outra coisa importantíssima, saiu esse dia no jornal, é a questão de um trabalho conjunto, por exemplo, em cima do anel viário de Goiânia. Gente, um trabalhador de Trindade, de Goianira, vou falar assim, senador Canedo e tudo, eles estão levando 2 horas para chegar no seu trabalho, 2 para ir, 2 para voltar, 4 horas desperdiçadas. Isso é uma injustiça. Não tem de fazer, mas tem de ser todos os deputados federais, todos os 3 senadores. Não há ninguém que resista a uma pressão dessa forma. Estamos todos juntos, estamos ajudando o governo federal, estamos votando certo, mas nós estamos trabalhando para um projeto grande para o Estado. E eu acho que tem lugar que deve ir nessa direção. Agora, você tendo um grande projeto também, eu acho que você consegue. Então, são coisas dessas que é muito forte.
Então, bons projetos e união entre os E parlamentares, entre os representantes. Tem de convocar, tem de contar que fulano não está junto. Não tem jeito. Um projeto igual a esse que está sendo começado aí, desse anel viário, ele é fundamental. Você está sacrificando os trabalhadores, os que mais precisam, os que 4 horas de trabalho de ônibus de um lado para outro. Não pode acontecer isso. Se tivesse um anel viário, economizaria pelo menos mais 1 hora, 2, 1h30, né? Então, é nesse lado que eu acho que eu pedi o grande coisa que eu falo, união da turma, dos deputados, senadores e governador também, em cima desses grandes projetos. Não tem outro caminho para nós, não. Porque o Estado aqui, a nossa economia é em torno de 3,4, 3,6, não sei bem quanto, mas se nós não unir, vai ser o quê? Não tem como renovar. Não tem como renovar. Melhorar. Eu torço para isso tudo dar certo aí. Quem sabe vai dar certo. Tem dado, de vez em quando, alguns projetos têm saído bem. Com certeza. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Eleições para Todos. Foi uma honra para mim poder entrevistar um ícone da política que fez tanto, né? Teve propostas muito boas que realmente mudaram a vida das pessoas do nosso estado e também do Brasil. Obrigado. Não são tão grandes, mas é o seguinte, de coração também eu esforcei para ser um bom político, no sentido bom para esse Estado que me acolheu, que criou os meus filhos e os meus netos. Eu só devo a Goiás as coisas aqui. E tive um companheiro excelente, né? Excelente. Parceiro do Íris, 32 anos do lado. Que honra para mim. O dia que ele foi embora, eu falei assim, nossa senhora, fiquei triste. Eu falei, não, você não vai ficar triste não. Joelha no chão, agradece a gratidão a Deus, ou a quem o universo que seja, de ter tido a oportunidade de conviver 32 anos com o maior líder que teve nesse período todo, né? Que foi o Íris. E o Maguito também, do meu lado também, junto também, pessoa excepcional. Então, eu sou uma pessoa, um político muito feliz, muito satisfeito de ter tido essa oportunidade de fazer as coisas que nós fizemos nesse período. E quero continuar fazendo. E quero continuar ajudando. É isso, muito obrigada. O Eleições para Todos fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego.